Caríssimos membros do canal, nos trilhos da música, muito bom dia. Queridos, depois desse período longo em que eu não gravei vídeos, tendo muita coisa com aula, com prova, tive aqui uma suspeita de dengue, estou inclusive de atestado, porque na terça-feira de tarde estava lá em Santo Antônio do Jardim e comecei a me sentir assim, péssimo, não tinha um pedacinho do meu corpo que não doesse. Então fui ao posto, fui muito bem atendido aqui em São João pela doutora Rosana. Acabei tendo aí 3 dias de atestado e agora sim levemente melhor para poder fazer o vídeo, para o canal, para não deixar o canal morrer, gente? Espera só um pouquinho, deixa eu ver se aqui melhora. Eu acho que melhorou, né? E a questão é a seguinte, né? Muito bem. A questão é a seguinte. Hoje nós vamos pegar e falar em mais um bate-papo aleatório a respeito de uma questão bastante interessante que envolve, obviamente, a ferrovia, e eu queria discutir com vocês. É o chamado ProIndy. Esse programa, que poucas pessoas conhecem, eu mesmo tinha ouvido falar de uma maneira bem assim, aleatória, através do meu pai, que pouco antes dele falecer, ele me contou. Um dia nós fomos até Jurupema, que é uma estaçãozinha perto de Taquaritinga, e ele falou, teve um programa ali do governo que erradicou os ramais. Mas eu vim saber do ProIndy com um senhor, eu acho que o nome dele era seu Genésio, um senhor de idade muito gente boa. Depois que meu pai se foi, quando eu dei umas aulas de substituição, quando eu voltei para o estado, e estava na cidadezinha de Mutuca, perto ali de Rincão e perto de Bueno, onde temos nossa casa. E esse senhor, eu fiquei sabendo que esse senhor tinha sido funcionário do ramal de Jaboticabal ali em Timbiras e em Mutuca. E eu fui procurá-lo. E ele me atendeu muito bem e ele falou no ProIndy, que foi um programa desenvolvido pelo governo paulista logo após a ocorrência do 31 de março de 64, logo após o golpe, e que os governadores Abreu, Sodré e Laudo Natel implementaram, quer dizer, a erradicação dos ramais ferroviários, substituindo-os por asfaltamento de estradas. Na prática, gente, além da erradicação dos ramais, era você passar o asfalto em estradinhas de terra, como os caipiras chamam aqui, o carreador, que ligava uma cidadezinha a outra. Só que você passava assim, simplesmente cobria de asfalto. Então, logo o asfalto se deteriorava, logo abriam aquelas verdadeiras crateras, você tinha problemas e tudo mais. E todo o sistema social, todo o sistema laboral dos ramais ferroviários foi sendo desmantelado. Algumas pessoas atribuem a Paulo Maluf, outras a Carvalho Pinto, que quando um dos dois, quando viu o ProIndy, disse, meu Deus, eu não teria coragem de implementar isso. Então, seja um ou seja outro, para vocês imaginarem quão terrível foi esse ProIndy, Programa Rodoviário de Interiorização do Desenvolvimento. Muito bem, queridos.
A partir daí, você tem, no caso de São Paulo, o advento da FEPASA, Ferrovias Paulistas S.A. A Refesa, ou RFFSA, já tinha surgido, se não me engano, em 57. Mas aí surge a FEPASA. Naquele momento, a estatização, tanto da Refesa quanto da FEPASA, foi ruim, porque a estatização não veio fortalecer a ferrovia, como foi, podemos citar os casos da Société Nationale de Chemin de Fer, a SNCF, da França, a Companhie Nationale de Chemin de Fer, CNCF, da Bélgica, a DBB, Deutsche Bundesbahn, as ferrovias federais alemãs, a British Railways, a Indian Railways, a ÖBB, Österreichische Bundesbahn, Caminhos de Ferro Federais da Áustria, e a famosa SBB, a Schweizerische Bundesbahn, Caminhos de Ferro Federais da Suíça, também chamada de CF, como é que é? Chemin de Fer Fédéraux de Suisse, CFFS, né? Ou simplesmente CFF, Chemin de Fer Fédéraux da Suíça, que juntou várias companhias que estavam deficitárias e fez verdadeiros gigantes estatais, preservando, mantendo, salvando. Naquele momento, a estatização foi terrível, porque, por exemplo, primeiro no estado de São Paulo e depois em outras regiões do Brasil, foi o quê? Eliminando ramais. Em alguns casos, simplesmente desativando-os. Em outros, erradicando. Explicar rapidamente para vocês, queridos membros do canal, o que é desativação e erradicação. Desativação é quando você simplesmente para de o ramal, a linha, né, para de receber trens. Os trens param de rodar ali. Acabou, fica tudo ali, os trilhos, armentes, tudo, mas eles ficam vazios, eles ficam sem tráfego. A erradicação é quando você faz a desativação e depois você retira todo o material. Às vezes até passando motoniveladora por cima do leito, né, da ferrovia, invade a faixa de domínio e você erradica aquele ramal de vez, inclusive da memória das pessoas, que é um verdadeiro horror. Aí, meus queridos, o que acontece? Ali foi muito ruim, foi péssimo aquilo, a forma como se deu a estatização, porque a estatização não veio para fortalecer, a estatização veio para derrubar os ramais. Ela veio para, deixa eu arrumar aqui um negócio. Ela veio para acabar com os ramais. Só que tem uma história muito interessante. Há uma sublimação da estatização. Quando a gente pega no meio dos anos 80 para os anos 90, até o fim, entre 97 e 99, a Refesa e a FEPASA foram responsáveis pela manutenção dos trens de passageiros. Então, aquilo que foi muito ruim, que foi péssimo, com as linhas que haviam sobrado, que havia sobrado, a FEPASA e a Refesa conseguiu manter. Tanto que você, nos anos 90, tinha o famoso ramal de Descalvado, que sai lá de Cordeirópolis, vai para Araras, vai para Leme,
a famosa estação, que uma hora eu vou falar com vocês, interessantíssima, estaçãozinha, pequenininha, de Eliyahu Roth, que tem uma conexão com o judaísmo. É muito interessante a história dessa estaçãozinha. E chega a querida Pirassununga, né? E que fazia depois uma ponte, tinha um subramal, Cachoeira das Emas, e que fazia conexão. O ramal de Descalvado era a Companhia Paulista, com ali Cachoeira das Emas, que fazia conexão com a linha da Mogiana. Então, a FEPASA, por exemplo, vamos nos ater ao caso paulista, ela acabou mantendo essas linhas em funcionamento, inclusive alguns ramais que sobreviveram. O ramal de Descalvado é muito interessante porque ele era para ser linha-tronco. Então, ele ganhou rapidamente a bitola irlandesa de 5 pés e 3 polegadas. Então, geralmente, os ramais são em bitola métrica ou mesmo em bitolinha, bitola de 2 pés, 2,5 pés. O ramal de Descalvado era no que nós chamamos aqui no Brasil de bitola larga, e eu prefiro chamar de bitola irlandesa. 5 pés e 3 polegadas, ou acho que 1,60 m. Muito bem. E quando o governo FHC2 e o governo Covas, né, nem vou fazer, a pessoa faleceu, não vou fazer a piada pronta do sobrenome, né? Mas que a piada pronta é, né? O Covas, no caso, mandou para as favas ou para as covas a FEPASA. E com isso veio uma sanha, porque na privatização vai concorrer quem? Diversas companhias de logística que não são empresas ferroviárias, e elas vão cair em cima, né, da FEPASA e no âmbito federal da Refesa. Aí você tem diversas empresas, né? ALL, Romos, Centro-Atlântica, enfim, uma porção de companhias logísticas que são empresas de logísticas que se utilizam do transporte ferroviário, não são companhias de estrada de ferro. E aí, queridos, nós temos a situação que nós temos. Por exemplo, Cordeirópolis, que é uma das estações mais antigas do interior paulista. Olha, só o Lobo Mal vir ter treinado uns 2.000 metros na piscina olímpica, que ele vai ter um fôlego muito maior, soprar que aquilo cai. Olha que aquilo ainda está de pé. O quiosquinho suíço de madeira pegou fogo já há muitos anos. Então, você tem um famoso nem te ligo por essas empresas. Você tem um famoso não tô nem aí. O que elas querem é lucro e ponto final. Eu agora vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu passei, eu dei uma olhada no livro Choque das Civilizações do Samuel Huntington. Bastante estranho, tá? Aquele livro. Mas eu ainda acho que pior ainda é o fim da história do Francis Fukuyama. Na minha opinião, in my humble opinion, é uma grandíssima besteira. A história do mundo vai terminar no dia em que o mundo acabar. Ponto. Tá? Então isso já começa uma tolice. E infelizmente pode ser que esses autores acadêmicos não tenham tido essa ideia, não sei. Não acho a questão acadêmica, principalmente nas ciências humanas e sociais, tão neutra assim. Há grandes figuras. Exemplo, o professor José Maria de Carvalho, um monumento, né? Um gigante. Mas há um pessoalzinho aí bem, como diria minha bisavó Elvira, bem leguelhé, sabe? Bem rasteiro, porque servem
a interesses, sim, de pensamentos absolutamente, como eu posso dizer para vocês, essa coisa de o fim da história, que o neoliberalismo veio e venceu, né? Aí vem as expressões idiotas como o choro é livre, são pensamentos hegemonistas, né? São visões hegemônicas e hegemonistas. Porque a pessoa pode até ter uma visão hegemônica, ela tem, mas esse pensamento está com a liberdade dela de pensamento. Agora, o hegemonismo é aquele que tenta assim, olha, e o teu pensamento é completamente idiota e você vai ter que mudar, tá? Nós estamos passando por isso agora no Brasil. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas nós estamos passando. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Eu vou perguntar uma coisa. Como professor do Estado, será que R$ 1.800 por mês é salário de professor? Será que R$ 3,39 é um preço compatível para o álcool? Será que... queridos, eu não, vocês sabem que eu não gosto de vulgaridade, mas eu gosto muito do humor caipira. Eu sou um apaixonado por Amácio Mazzaropi, fanático por Amácio Mazzaropi. E o meu avô João era caipira, tá? Um homem inteligentíssimo, era caipira, cultura caipira. E a respeito da tal reforma do NEM, olha a outra piada pronta, só faltava ter sido feita pelo Mário Covas. Novo ensino médio, NEM. A geração já é chamada nem trabalha nem estuda. E ela vai ter então o novo ensino médio, quer dizer, a geração nem vai ter o NEM como ensino. E o Camilo Santana, esse gênio, né, da raça, com muitas aspas, ele fez uma reforma do ensino médio revolucionária. E essa reforma pode ser resumida por uma trovinha que meu avô João cantava. Peguei, sortei, chacoalhei, guardei, tornei, soltar, chacoalhar, guardar, tornei e punhar no mesmo lugar. Exatamente isso. O que tinha que ser feito com esse NEM, esse novo ensino médio, era o seguinte, queridos. Pegar, por exemplo, vamos supor que fossem 15, 20 páginas, né, de A4, amassar bem e jogar no incinerador. É um lixo. Rapaziada já desmotivada, rapaziada já desinteressada em itinerários formativos. Não tem no terceiro ano do colegial sociologia, filosofia, química, biologia, física. O que eu acho engraçado é que um sujeito chamado George Bernard Shaw já criticava isso no começo, finzinho do século XIX e comecinho do século XX. Vejam bem, em Pygmalion, que vai dar uma coisa maravilhosa chamada My Fair Lady, com Rex Harrison e a deusa Audrey Hepburn. E o professor Higgins, personagem do Rex Harrison, já fala da chamada Elementary Education, que ela simplesmente ensinava a desenhar o nome e a fazer as 4 operações simples. Acabou. Você não vai aprender a falar, você não vai aprender a declamar, você não vai aprender a pronunciar, você não vai ter nenhuma lateralidade de conhecimento, lateralidade intelectual ou intelectiva. Você vai simplesmente aprender às vezes, é um analfabeto funcional, ele desenha o nome, ele nem sabe escrever direito. E fazer as 4 operações. Para ser o quê? Subempregado. É isso que esse novo ensino médio fez.
É esse o presente que aquela figura maravilhosa, e pior, o cara é culto. Mais culpado ainda, do Michel Temer, deu junto com o seu maravilhoso, os seus maravilhosos ministros do MEC, Mendonça Filho e Roseli Soares. Sendo que o Roseli foi depois secretário de Educação aqui de São Paulo. Não, São Paulo tá sério. São Paulo tá uma coisa assim. Eu acho que a melhor coisa era fechar tudo e entregar a chavinha da educação para os dinossauros, que talvez eles fizessem coisa melhor. Sabe? Porque do jeito que tá um lixo. Tá um lixo. O professor simplesmente ele se torna um facilitador de plataformas. E isso é complicado. Mas isso fica para um outro momento, para um outro papo aleatório que eu vou intitular Nos Trilhos da Educação Pública. Vamos voltar aqui ao trem. Então, meus queridos, você acaba tendo a volta, né? O fim da FEPASA e da Refesa e a privatização numa situação terrível. Quer dizer, aquilo que tinha sido ruim lá no passado, que foi a estatização, ela se torna desastrosa. Eu falo que a estatização, a estatização da ferrovia no Brasil e depois a privatização é como o processo de colonização da África. Nós nunca deveríamos ter nos metido a colonizar a África. Quantos crimes, quanta tristeza, escravidão, coisa terrível. Mas a descolonização da África foi monstruosa. Por quê? Porque você divide um continente não baseado nas vivências e experiências dos grupos étnicos ali existentes, mas sim na Conferência de Berlim de 1884-85, que determina a partilha da África. Portanto, as novas nações libertadas são as ex-colônias que juntavam, às vezes, povos completamente antagônicos e com um histórico de conflitos. Só que agora morando no mesmo lugar e compartilhando a mesma cidadania. Isso aconteceu com a ferrovia. Foi ruim a estatização ali, 57 depois a FEPASA? Foi. E a privatização da FEPASA e da Refesa? Monstruosa, desastrosa. O que eu defendo é a estatização. Quando eu falo no meu canal no YouTube, no Facebook, Restauração Ferroviária Já, Revolução Ferroviária Já, Pão, Trabalho e Educação. A ideia de Revolução Ferroviária não é minha, é de um colega lá dos Amigos da Ferrovia do Espírito Santo, o Pedrinho Ferrovia, que é um verdadeiro guerreiro, uma grande figura, uma pessoa muito jovem, mas um grande batalhador por aquilo. Aí eu chamo, meu conceito, ativismo ferroviário. E quando eu falo a respeito de restauração ferroviária já, é a restauração de todas as companhias. Então, Companhia Paulista, São Paulo Railway, Estrada de Ferro Central do Brasil, Leopoldina Railway, Estrada de Ferro Oeste de Minas, Mogiana, Noroeste do Brasil, Sorocabana, Araraquara, São Paulo, Minas. Por que não restaurarmos e não continuarmos a ideia do ramal de Nova Granada, saindo ali de Bebedouro, e fazer finalmente a São Paulo, Goiás, que iria cortar por outro lado o Triângulo Mineiro e de repente fazer chegar a Goiânia ou até mesmo Brasília. Aí nós teríamos a leste brasileiro, que vai
ali de Minas Gerais para a Bahia, certo? A central do Piauí, a Great Brazil Western, que fazia para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, a Estrada de Ferro Mossoró, a Rede Sul Mineira, também depois chamada de Rede Mineira, a RMVF, Rede Mineira de Viação Ferroviária, e tantas outras. E em seguida essa restauração, você estatizar uma a uma. Por quê? Explico. Cada uma tem a sua realidade social, demográfica e topográfica, quer dizer, de relevo. Aí você vai falar, Bernardo, então você vai ter noroeste do Brasil estatal? Sim. Você vai ter a Companhia Paulista e estatal? Sim. A Sorocabana? Sim. Ah, aviação a São Paulo, Rio Grande? Sim. Saindo de Tararé e que ia para Montevidéu e Buenos Aires. Então você vai ter diversas companhias ferroviárias estatais que vão lidar com as suas realidades respectivas. Realidades sociais, realidades... aí nas sociais eu posso juntar inclusive demográficas e topográficas, tá? E aí realmente fazer um trabalho em que a estrada de ferro seja um aglutinador de trabalho, emprego, consequente ganho e desenvolvimento. Queridos, a gente vê assim muitas vezes situações de conflito com o Movimento Sem Terra, o MST. Peguem a ferrovia e com a restauração você restaura vilarejos por esse Brasil de meu Deus e você vai promovendo trabalho, tendo a estrada de ferro como núcleo, nessas vilas, nesses lugarejos, e com condição. Então vai ter correio, vai ter posto de saúde, vai ter escola, dependendo da localização do lugarejo, pelo menos, por exemplo, uma creche, um parquinho infantil e um primário, uma escolinha de pré-primário. De repente você pode ter até a escolinha de pré-primário, aí você tem o quê? O antigo famoso grupo escolar, que tem até o 4º ano do primário. Aí, se por acaso já a criança maior vai para uma outra cidade, 5, 10 quilômetros distante, para o ginásio e depois o colégio, tudo bem, mas ela vai de trem. Porque o pai e a mãe vão estar trabalhando no trem ou em função, na estrada de ferro, em função da estrada de ferro. E você vai desenvolvendo isso. E você vai tirando, você vai descomprimindo as periferias das cidades que estão tremendamente pressionadas demograficamente e socialmente. Porque se a cidade de repente tem 200 mil habitantes, vamos supor Araraquara, ela não consegue dar conta de aspectos da parte, digamos, da cidade propriamente dita, como é que ela vai dar conta da periferia? Como é que ela vai cuidar bem do posto de saúde, da escola, da creche, do parquinho, das praças? E eu não estou falando de Campinas, eu não estou falando de Santos, eu não estou falando de São Paulo. Porque se for aí, pelo amor de Deus, você tem muitas ruas em São Paulo, que são o quê? De terra. As condições sanitárias são bem precárias. Segurança nem se fala. Você tem iluminação pública de lâmpada incandescente com aqueles
aqueles pratos, aqueles abajur, ainda de metal. Eu vi muito isso lá em Jaboticabá, onde eu cresci. E a lâmpada ali de 100, 150 velas. Só que aquilo ilumina, quer dizer, de repente uma rua escura, longa, você tem aí a ocasião, muitas vezes, para a violência. Se você começa a ofertar essa população a ida para o interior, aí eu vou fazer, isso é autoria minha, o PROFIND, Programa Ferroviário de Interiorização do Desenvolvimento. Através da ferrovia você leva o desenvolvimento para o interior. Você vai descomprimindo, você vai tirando a pressão demográfica e social das periferias. E você vai resolvendo, por quê? Porque de repente chega aquele núcleo, tem uma vilazinha de 300, 400 habitantes, tem outra de 500, tem um lugarejozinho já de 1.000, 1.200 habitantes, outro de repente de 4, 5 mil habitantes. Só que eles vão tendo estrutura e você vai criando todo um círculo virtuoso em volta do quê? De produção agrícola de hortifrutigranjeiros. E aí você faz uma real reforma agrária. Você faz sem conflito. Você faz sem tragédia. Você faz sem o fígado. Você faz o coração, mas sem o fígado. E você pode desenvolver isso. E essas comunidades agrícolas, que eu falo assim, comunidades agrícolas, mas com um pequeno núcleo urbanizado, elas começam a se desenvolver e a dar a sua resposta de produção ao país. Elas vão fazendo alimentos orgânicos, todos os produtos orgânicos. Então, de repente, tem um cara que vai se dedicar ao quê? A apicultura, então um mel excelente. O outro vai fazer o quê? Produtos granjeiros, produtos também absolutamente saudáveis e transportados pela ferrovia. Como aconteceu e ainda acontece um pouquinho lá no litoral centro-sul, ali na região de Itanhaém, das ferrovias bananeiras. Que são as ferrovias bananeiras? São ferrovias em bitola Decoville, quer dizer, bitolas de medida inferior a 2 pés, às vezes de 1 pé e pouco. São umas maquininhas de brinquedo, lindinhas, que transportam hortifrutigranjeiros. E a gente às vezes nem fala vagõezinhos, em vagonetas, né? E às vezes também transportando em vagonetas de passageiros. Então, de repente, de vilas, de fazendas, de núcleos habitacionais, de bairros, essas ferroviazinhas bananeiras, como tinha no interior do Nordeste as canavieiras, também do mesmo jeito, vagonetas, isso tem muito na Austrália, e se não me engano tem na Indonésia, na ilha de Java, vagonetas que transportam cana-de-açúcar. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. E você vai produzindo isso e fazendo com que o desenvolvimento se torne real e não fictício. Atualmente, queridos, essa é a minha opinião, salvo erros e enganos, como eu tinha mencionado para vocês, 3,39, e aqui no posto perto de casa está barato, porque tem lugares 3,45, 3,48 o litro do álcool. R$35, 5 quilos de arroz? Isso não me parece estar bem. Só que os bancos continuam gordos, firmes e fortes. Muito obrigado. Será que isso é um governo reformista? Será que é um governo que brinca e apresenta um projeto tão ruim quanto era o original do novo ensino médio? É um governo progressista? Eu acredito que não. Eu não vou discutir aqui, não vou entrar na vibe, queridos, do Fla-Flu, porque eu acho que essa vibe está acabando realmente com os nervos, sabe?
com o sistema nervoso nacional, com a psique nacional. O Brasil está muito doente. Mas a ferrovia ela exige o quê? Máquina. E máquina necessita do quê? Industrialização. Então isso iria inclusive impulsionar uma reindustrialização do nosso país. Porque até agora, na verdade, de reindustrialização, de retomada de um crescimento real, nós não temos. Nós temos, inclusive, pessoas muito cultas, preparadas, das mais preparadas do país, que são jornalistas, mas fazendo uma propaganda de um pensamento hegemonista que não corresponde à realidade. Pensemos sobre o trem, pensemos sobre a ferrovia e escutemos música clássica. A música clássica faz bem para o corpo, para a mente e para o coração. E aqui eu termino, queridos, com o pensamento do saudoso ex-senador Arthur da Távola. Música é vida interior. E quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Eu vou fazer adaptação com a Divina Vênia, o grande Arthur da Távola, uma adaptação ao nosso canal, nos Trilhos da Música. Música é vida interior. E quem tem vida interior jamais sai fora dos trilhos. Até mais, queridos.